Olá pessoal, no vídeo anterior, no qual eu falava sobre a falha excêntrica, ou seja, a falha da fase negativa do movimento, eu fiquei de referenciar, ou de colocar ao menos a imagem de alguns artigos que ressaltam, já que são poucos artigos que falam, pesquisam e elucidam sobre a eficiência da falha excêntrica. Então eu estou deixando aqui com vocês esses artigos que o velho professor esqueceu de colocar as imagens sobre a falha excêntrica ou a falha da fase negativa do movimento, a qual nós chamamos de falha total. De novo, falha total é a falha da fase positiva e a falha da fase negativa do movimento. Pois bem, naquela postagem, algumas pessoas falaram sobre a necessidade de compreender melhor sobre a isometria. Porque a gente fala sobre a falha da fase positiva, a falha da fase negativa, e também tem o treinamento isométrico, né, no qual você mantém em contração, na qual não existe nem o encurtamento e nem o alongamento do sarcômero, tá? Também não existe muitos artigos sobre os benefícios do treinamento isométrico, tá? No entanto, ele é muito utilizado, ele é muito praticado, e os artigos que eu vou deixar aqui para vocês, eles atestam realmente a utilidade no que se refere nas mudanças neurais e morfológicas do músculo quando você se utiliza desta técnica de treinamento. Só um detalhe: na isometria, o músculo entra em tensão, mas o seu comprimento não se altera. A peak contraction, ou a contração de pico, é quando o músculo se contrai no seu máximo encurtamento, ou, se você preferir, insuficiência ativa. Ou seja, a peak contraction necessariamente está inclusa na isometria, mas a isometria não necessariamente inclui o peak contraction, só para não haver confusões, ok? Um ótimo exemplo de contração isométrica para peitoral. Aqui, ó, no back neck, eu fico apoiado lá atrás, eu não tenho problema com o equilíbrio. Eu estou apoiado ali e contraio meu peitoral. Por quanto tempo? Tem cronômetro para isso? Não. Na minha orientação já adaptado, é o tempo que você suportar. Com muita carga, se eu usar o peak contraction aqui, é possível? Sim. Mas eu estaria utilizando ali estabilizadores como a paravertebral e o próprio abdômen de forma intensa. Tá leve, tá fácil. Se fosse uma sobrecarga muito elevada, ficaria difícil. Porém aqui, ó, eu posso utilizar o peak contraction. E, ó, aqui eu estou o quê? Eu estou apoiado no tórax. Então eu concentro muito mais naquilo que eu quero contrair e não em musculaturas estabilizadoras, correto? É importante você verificar isso. Contração de pico para o quadríceps, preferencialmente aqui para o reto femoral. Não existe uma outra forma de você, utilizando o agachamento ou o leg press, fazer uma contração de pico para o quadríceps. Esta é a forma útil de você se utilizar desse princípio de treinamento. Contração de pico para o bíceps. Aqui não é uma boa angulação, a não ser que eu me afaste. Se eu me afastar,
a tensão será maior por uma simples questão angular. Eu posso manter a contração de pico com a menor flexão possível na articulação aqui do meu cotovelo, que a tensão será contínua. Por quê? Porque ela percorre esse arco. Então não importa a angulação em que eu estiver, haverá uma tensão significativa, porque a ação da gravidade ela é transmitida para esta polia, é quase uma polia excêntrica, porém a tensão é grande durante todo o arco do movimento. Então aqui ó, eu consigo uma ótima isometria. E como é uma máquina, essa máquina da Nakajin, ela faz o tríceps também. Eu mudo a rotação da mesma e aqui ó, tríceps. Ó, eu posso estender o meu braço e manter aqui uma tensão muito grande no meu tríceps. De novo, uma pre-contraction. Olha aqui ó, a tensão realmente é grande. Diminuindo aqui o peso só para mostrar. Olha aqui ó, durante todo o arco do movimento existe uma tensão do tríceps. Então, na extensão maior, ela continua me levando para essa direção, praticamente a 90 graus. O mesmo eu não conseguiria em um tríceps no cabo e com a completa extensão, sem diminuir muito a tensão no tríceps. Ah, e agora? Quanto tempo de isometria? Isso aqui também é cerveja do bolo, hein, pessoal? Quanto tempo em isometria? Eu posso realizar os movimentos dessa forma. Segura, estende. Segura, estende. Segura, isometria, estende. Ok? Ou então, lá para o final da série, eu morde. Até quando você conseguir. Não tem negócio de 2 segundos, 3 segundos. É até quando você conseguir. Ou seja, você pode usar pequenas isometrias, mas lá no final, tu morde a faca e segura até o último momento. Obviamente, isso para um treino avançado. Não vai aplicar isso com a tia Cotinha, que começou a treinar na academia na semana passada, não é mesmo? Muito bem, esperamos que esse material tenha sido de utilidade para vocês. Existem diversas outras técnicas para os devidos grupamentos musculares, no qual fica bem evidenciado a contração de pico e o porquê que deve ser feito dessa forma e não daquela, em função da comparação da eficiência de 2 ou 3 formas de se realizar. Quando você está falando sobre musculação, você vai buscar a melhor técnica possível, porque muitas vezes é só aquele treino que você tem durante a semana, então não dá para ficar escolhendo o segundo ou a terceira melhor opção, se você pode utilizar a melhor, não é mesmo? Até a próxima!